Oi, boa noite a todos e todas e todos aqui presentes que estão nos assistindo. Eu sou Carmen Tereza Gabriel, atualmente estou coordenando o Complexo de Formação de Professores, né? Sou uma mulher morena, de 67 anos, estou usando óculos, uma camisa listrada verde e branca. E, mais uma vez, estou com muito assim, uma alegria enorme poder dar continuidade, né, à nossa ação, nosso ciclo de palestras e entrevistas, e, enfim, rodas de conversa, ligadas à Cátedra Anísio Teixeira, né, que é uma cátedra do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, articulada, quer dizer, formulada e pensada pelo Complexo de Formação de Professores. Nesse ciclo, né, que é sobre a educação especial, já tivemos uma palestra. Hoje é o dia da entrevista, que a gente tem uma alegria, uma honra enorme de receber a professora Márcia Denise Pletsch, da Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai ser entrevistada por uma colega nossa, a professora Tainá. Agora o sobrenome não me vem à cabeça, peço desculpas, porque quando a gente conhece mais pertinho, a gente chama pelo primeiro nome, no Colégio de Aplicação. A gente, na verdade, né, tem insistido nesse espaço, né, do complexo, que é a cátedra, no objetivo justamente de produzir, reconhecer, fortalecer e ampliar o espaço de pesquisa do campo educacional, em particular do campo de formação de professores, e normalmente mobilizamos temáticas que são demandadas, né, muitas vezes pelas próprias escolas, ou muitas vezes também são temas que atravessam, né, os debates de formação de professores no país e no mundo. Eu tenho também a alegria de compartilhar esse momento com a minha amiga, colega, professora Gisele Barreto Cruz, que agora integra também o complexo de uma forma mais institucional, que é responsável para justamente pensar junto, né, entre várias outras atividades do complexo, a Cátedra de Formação de Professores. Vou passar, então, a palavra para a professora Gisele, né, sem mais delongas, porque a gente está muito ansioso de assistir essa entrevista. Temos uma expectativa enorme pelos nomes que estão envolvidos. Muito obrigada e uma boa conversa, boa formação hoje para nós todos. Obrigada, Carmen, Gabriel. Boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo agora e pelo canal do Complexo de Formação de Professores no YouTube e também para aquelas que vão nos assistir em algum momento. Esse material vai ficar armazenado no acervo do Complexo, de modo que a gente pode acessá-lo sempre. É uma alegria, sem dúvida, podermos estar aqui na segunda sessão desse ciclo de debates Formar Professores em Tempos Inéditos, Educação Especial e Práticas de Ensino Inclusivas. Como a professora Carmen Gabriel falou, nós já tivemos conosco o professor Décio Guimarães, do Instituto Federal Fluminense, proferindo uma palestra que abriu essa série de 3 encontros, e hoje, então, a gente tem o privilégio de ter a presença da professora Márcia Denise Pletsch e da professora Tainá Marracho. Como Carmen falou, Tainá Marracho é professora do Colégio de Aplicação da UFRJ, é do complexo, portanto, e a professora Márcia Denise Pletsch é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Nós vamos convidar as duas para entrarem aqui nesse espaço. E enquanto elas estão chegando, nós queremos pedir desculpas, porque houve um problema técnico e as ou os intérpretes de Libras ainda não puderam entrar. Para fins de garantir esse material no acervo do complexo, nós vamos providenciar a posteriori a tradução para Libras para que fique direitinho no acervo. Mas hoje, neste momento, a gente está fazendo essa entrevista ao vivo, e aí, por motivos de força maior, então, não foi possível. A minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do queixo, estou usando óculos de aro azul, estou com batom cor de pele, um vestido estampado, a estampa dele é étnica, e ele puxa para a cor de telha. É um privilégio enorme a gente ter conosco essas duas grandes da área de educação inclusiva. A professora Márcia Denise Pletsch é doutora em educação, com mestrado em educação e especialização em altas habilidades pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ.
é graduada em Educação Especial, com habilitação em Deficiência Intelectual pela Universidade Federal de Santa Maria, é professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e membro do programa de pós-graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Coordena o Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional da Rural, é cientista do nosso estado pela FAPERJ e pesquisadora do CNPq. Seja bem-vinda, Márcia, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e participação conosco. A professora Tainá Marracha é professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico de Educação Especial do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, CAP, UERJ, é mestre pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense, a UF, possui especialização em Relações Étnico-Raciais e Educação pelo Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefet, do Rio de Janeiro, e também em Inclusão em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É graduada em Pedagogia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e foi aluna da professora Márcia Pletz. Então, é um encontro de colegas, né, e vai ser uma entrevista cujo conteúdo teremos a chance de recorrer muitas e muitas vezes. Então, obrigada, Tainá, por estar conosco nesta atividade e que seja um momento muito agradável para vocês, como estamos certos de que será para todos nós. Obrigada, Carmen. Obrigada, Gisele. É uma alegria participar desse evento, promovido pelo Complexo de Formação de Professores da UFRJ, que tem um forte compromisso com a formação de professores da educação básica. Vou iniciar me reapresentando, né? Mas antes vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos escuros, um pouco abaixo da altura dos ombros, visto uma blusa na cor vinho, utilizo um óculos em tons claros e escuros, e atrás de mim existe uma parede branca de armários na cor clara. Meu nome é Tainá Marracho, como a professora Gisele já disse, sou docente de Educação Especial do Colégio de Aplicação da UFRJ, o CAP UFRJ, e quero saudar a todas as pessoas presentes nesse evento, quero saudar também a professora Márcia Denise Pletz. É difícil chamar só de Márcia, porque, como a Gisele disse, a professora Márcia foi minha docente, né, de Educação Especial na Educação, o que me traz uma alegria inestimável, enorme, de dividir, né, essa mesa, de fazer essa entrevista com a professora Márcia. E ela segue aí sendo minha referência acadêmica e humana, então, portanto, professora Márcia, gratidão pelo convite, gratidão por aceitar, né, participar desse evento. Aproveito, né, a oportunidade, saúdo aí todo o corpo social do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, minha primeira casa de formação, e também os colegas do Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional, do qual também já fui vinculada. Professora Márcia, boa noite. Boa noite, é uma alegria estar aqui. Inicio agradecendo às professoras Gisele e Carmen pelo convite, agradeço a você, Tainá, pela mediação, e às colegas que estão no apoio, e também quem está assistindo essa entrevista que ficar no acervo do complexo. Eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho cabelos castanhos claros lisos, na altura dos ombros, tenho olhos verdes, estou vestindo uma blusa verde, um lenço com flores também em tons de verde. Falo aqui do escritório da minha casa, que nas laterais e uma parte dos fundos tem estantes repletas de livros, e também nos fundos uma porta branca. Meu sinal em Libras é o movimento de pinça, seguindo aí o movimento do lenço no pescoço. Muito obrigada, né? Eu acho muito bonito ver ex-alunos aí trilhando sua jornada, e mais feliz eu fico ainda em saber que você seguiu a área de educação especial. Para mim é uma grande satisfação
estar aqui contigo e saber que você está atuando nessa área. Obrigada, professora Márcia. Então, acho que a gente pode iniciar a entrevista, né? E aí, acho que adiantando a dinâmica para quem nos assiste, farei as perguntas à professora Márcia. Em seguida, ela vai se dedicar, né, a elaborar a resposta. Como primeira pergunta, professora Márcia, existe um texto seu que se chama O que há de especial na educação especial brasileira, um texto maravilhoso, inclusive indico a leitura a todos que nos assistem. Você aponta nesse texto as transformações recentes no campo, que o campo, na verdade, da educação especial brasileira vive. Como você define o campo da educação especial e quais são essas transformações que você indica nesse seu texto? Opa, desculpa, eu estava respondendo sem abrir o áudio. Bem, é uma pergunta bastante ampla, ela por si só daria uma palestra, ela é objeto de um artigo, como você mesma mencionou, mas eu vou aqui tentar sinalizar dois aspectos, fazendo uma escolha didática para essa entrevista. A primeira questão você já levanta: educação especial, no meu entendimento, é um campo de produção científica, é uma área do conhecimento que integra a educação por meio dos tópicos específicos em educação, e que, por sua vez, integra a grande área de ciências humanas. E como integrante da área da educação, por si só, ela é uma área de produção científica interdisciplinar. Também no Brasil, e faço essa discussão nesse artigo, uma modalidade de ensino transversal que perpassa todas as etapas e níveis, desde a educação infantil até a educação superior. E como tal, tem se organizado cada vez mais de forma colaborativa para dar suporte à educação das pessoas, público da educação especial, nesses diferentes níveis e etapas, e não mais para ser um sistema segregado, paralelo, como historicamente ocorria. Uma outra grande, essa é a primeira mudança que eu destaco na área, e a outra mudança que me parece central é que saímos de uma perspectiva médica assistencialista, de compreensão da deficiência e dos direitos da pessoa com deficiência, para uma perspectiva em que esse sujeito é considerado um sujeito de direitos, a partir da compreensão do modelo biopsicossocial que está presente na Lei Brasileira de Inclusão, e que certamente ainda essa noite teremos mais oportunidades para ampliar o debate. Maravilha, professora, muito obrigada. Seguindo, então, para a segunda pergunta, no seu livro, Repensando a Inclusão Escolar, Diretrizes Políticas e Práticas Curriculares e Deficiência Intelectual, que é fruto, né, da sua pesquisa realizada para sua tese de doutorado em educação, uma das conclusões que você indica é que, mesmo com o avanço das políticas públicas educacionais na área de inclusão, as práticas curriculares para os estudantes com deficiência mental, e no caso mais atualizada, né, intelectual, não oportunizavam a mudança nas oportunidades e qualidades nos programas educacionais públicos destinados a essas pessoas. Como você vê, a partir de toda a sua expertise, experiência na área da educação especial, como a gente pode superar esse problema? Bem, Tainá, eu te agradeço essa questão. Eu fiz licenciatura em Educação Especial. Naquela época, quando me formei, ela era dividida, assim como a pedagogia, em habilitações, e eu fiz habilitação em, naquele momento histórico, deficiência mental, hoje, como você mesma já disse, deficiência intelectual. A educação e a escolarização da população com deficiência intelectual, historicamente, é um grande desafio no Brasil, e não só no Brasil, também em outros países, e aqui eu uso o termo educação, porque compreendo que temos que fazer o debate e discutir as diferentes dimensões que envolvem a educação dessa população
não só na educação básica, mas também na educação superior, porque elas estão chegando na universidade. Hoje, cerca de 53% das matrículas do público da educação especial na educação básica, que são mais de 1.700.000, é constituída por pessoas consideradas com deficiência intelectual. Acredito que um dos desafios infelizmente, você cita um livro de 2000, publicada, a primeira versão em 2010, depois uma segunda edição foi publicada em 2014, mas a tese foi defendida no início do ano de 2009, então já se passaram muito mais de 14, eu acho que 15 anos, agora está me faltando a conta exata, e ainda enfrentamos, eu diria que não só desafios, mas mudanças necessárias para garantir o direito educacional dessa população. Um dos primeiros aspectos que eu destaco é, de fato, pensarmos diferentes níveis de suportes para esses sujeitos. A gente precisa compreender que somente o suporte no atendimento educacional especializado, no modelo único na sala de recursos multifuncionais, não dá conta de todas essas pessoas. A própria literatura científica, por exemplo, da Associação Americana de Deficiência Intelectual e Desenvolvimento, na época do livro era Associação Americana de Retardo Mental, esse é o termo que aparece no livro, porque era o termo usado na época. Essa mudança ela ocorre após a defesa da tese. Ela já explica não só o conceito de deficiência intelectual, que é o conceito há mais de 100 anos utilizado também pelo sistema ONU e pelo Brasil, mas também os níveis de suportes, que podem ser desde suportes temporários, pontuais, até suportes permanentes. Então, esse, para mim, é um dos desafios. O outro aspecto que me parece central é garantir conhecimentos aos professores sobre acessibilidade curricular, sobre acessibilidade avaliativa. Eu sei que nós vamos ter uma questão sobre formação de professores, então não vou aprofundar, mas essa é uma discussão que ainda hoje se faz necessária. E, por último, claro, não poderia deixar de mencionar melhores condições de trabalho aos nossos professores. Não adianta nada eu ter uma turma de alfabetização que tenha 30 ou mais crianças e uma criança com deficiência intelectual. Eu preciso diminuir o número de alunos por sala, garantir material didático acessível e diversificado para, de fato, atender às especificidades do processo de ensino-aprendizagem desses estudantes. Obrigada, professora. A próxima pergunta é justamente sobre formação de professores. A formação de professores da educação especial e do ensino comum tem um papel de extrema importância no processo de inclusão educacional dos estudantes considerados público da educação especial. Ainda é possível ouvir de professores nas escolas, como você ilustra em seu artigo, a formação de professores para a educação inclusiva, legislação, diretrizes, políticas e resultados de pesquisas? Falas como falta de preparo para atender educacionalmente estudantes com deficiências na escola comum regular. Diante do cenário educacional atual, em que no censo de 2023 registra que mais de 95% dos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação estão nas escolas regulares, quais são as urgências que o campo de formação de professores apresenta diante desse contexto? Bem, a primeira urgência é garantir uma formação inicial e continuada de qualidade. E aqui eu tomo a liberdade para fazer uma fala que me parece urgente e necessária, principalmente diante de inúmeros anúncios realizados pela mídia o tempo todo, que colocam a fragilidade na formação de professores. Precisamos ter clareza que cerca de 75%
muito próxima a 75%, eu não tenho aqui o número exato, dos professores formados em formação inicial, são formados em cursos privados de EAD, sem articulação com o ensino, pesquisa e extensão. Mais ou menos 25% dos professores formados no Brasil são formados pelas universidades públicas, que formam professores com muito mais qualidade ao articular a sua formação inicial com ações extensionistas e, sobretudo, com a pesquisa. Então, esse é um primeiro aspecto que precisa ser colocado. E aqui, me parece que um segundo aspecto que precisa ser colocado não é considerar que esta ou aquela modalidade é melhor para a formação de professores. Eu mesma coordeno um curso EAD de formação de professores. O que precisamos garantir é que estas modalidades sejam de qualidade e que elas sejam reguladas e fiscalizadas. Não adianta nada mudar a lei e colocar X% obrigatoriamente no presencial, por exemplo, na EAD, conforme estamos vivendo agora, se nós não temos diretrizes claras de avaliação e de fiscalização, porque nós vamos continuar enfrentando a ampliação da mercantilização da formação de professores. Nós já temos isso, estamos enfrentando isso na atualidade, e me parece que esses são desafios também colocados para a educação especial. A educação especial, além desses desafios, enfrenta outros. Na formação inicial, cerca de 90% da formação ela ocorre na iniciativa privada. A educação pública, em nível inicial, de licenciatura em educação especial, oferece um pouco mais de 700 vagas anuais. Aqui eu não estou trazendo os dados do Parfor Equidade, que acabou de ser divulgado, e a maioria dos cursos deve iniciar a partir de agosto desse ano, mas certamente o Parfor Equidade vai mudar esse cenário. Uma outra questão que é preciso considerar é a formação continuada no que diz respeito à educação especial, né, numa perspectiva inclusiva, e aqui eu falo muito mais a formação continuada demandada por professores das licenciaturas, como História, Geografia, Matemática, né, para além da pedagogia e da própria licenciatura de educação especial, que são também privados e os professores precisam pagar. Esses cursos têm um estudo recente da professora Rosana Casagrande, nós até apresentamos alguns dados em novembro do ano passado, no Congresso Brasileiro de Educação Especial, lá em São Carlos, São Paulo, que mostram que esses cursos eles seguem, em grande medida, uma perspectiva médica de compreensão do desenvolvimento das pessoas com deficiência, ou seja, contribuem pouco ou muito pouco ou nada para pensar o processo educacional e de desenvolvimento dessa parcela da população. E cursos, às vezes, com uma pessoa coordenando 15 até 30 cursos. Todo mundo que já atuou na gestão e na coordenação de qualquer curso, seja ele de nível inicial, de formação inicial ou continuada, sabe que isso é inviável para garantir a qualidade, né? A gestão, a coordenação pedagógica de um curso e a participação dessa gestão no acompanhamento do desenvolvimento pedagógico do curso é fundamental. E ninguém coordenando mais de um curso consegue dar conta com qualidade. Então, são dados importantes e que são desafios que precisam ser enfrentados de maneira geral quando a mídia traz informações sobre a formação inicial e continuada no Brasil, ela não faz essa separação entre a formação de professores formados nas universidades públicas e a formação de professores formados nessa perspectiva que eu trouxe, muitas vezes com cursos com custo de R$ 99,90 por mês, né? Então, acaba que esses cursos ganham na quantidade e não na qualidade. Uma outra questão é que eu acho que desse debate da formação eu deixo, por enquanto, essa resposta para que depois a gente possa, numa oportunidade posterior, aprofundar um pouco mais.
Maravilha, professora Márcia, muito obrigada. Seguindo para a próxima pergunta, que também acho que é um pouco ampla, mas que vai ser muito proveitosa, é a seguinte, né? A próxima pergunta. Como a diferenciação curricular e o desenho universal para aprendizagem podem contribuir para a elaboração de práticas pedagógicas inclusivas? Bem, é uma pergunta estilo outra palestra, né? Eu vou tentar ser bem sucinta, porque esse é um tema bastante amplo e eu tenho trabalhado com ele já há muitos anos. A primeira questão que eu acho central nessa pergunta é compreender que a acessibilidade em suas diferentes dimensões e também a acessibilidade curricular é entendida no campo dos direitos humanos, sobretudo a partir da Declaração da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006, que foi incorporada como emenda constitucional no Brasil, e esse documento ele é reconhecido na literatura científica, principalmente internacional, como o primeiro documento de direitos humanos do século. E aqui eu tenho muito orgulho de dizer que o Brasil é o único país do sistema ONU que incorporou em sua Constituição esse documento, que foi ratificado e incorporado de diferentes maneiras em todos os países do Ocidente, exceto Estados Unidos, no governo Donald Trump, e isso também não mudou no governo atual americano. A outra questão que me parece muito urgente para pensar essa resposta é que precisamos formar professores que compreendam a deficiência como constitutivo do humano. Ela é só mais uma diferença do humano, e a diferença nos constitui como tal. Eu não consigo aqui ampliar minhas reflexões sobre DUA, mas eu gostaria de trazer uma das perspectivas com as quais eu tenho trabalhado. Quem já me assistiu em outro momento sabe que eu tenho uma perspectiva bastante crítica sobre o DUA, mas eu tenho trabalhado com a ideia da diferenciação das estratégias para pensar o acesso ao currículo de todas e todos os estudantes. Então, o DUA me oferece elementos para diferenciar estratégias para que todos os estudantes tenham acesso a determinado conceito ou determinado conteúdo que está sendo trabalhado em sala de aula, mesmo que... desculpa, gente, que eu tive que conectar aqui o computador. Bem na hora, estava acabando a bateria e eu interrompi o meu raciocínio. Mas o DUA, ele me ajuda a pensar, então, desde a sua origem do planejamento de sala de aula, como diferenciar, como é que vinha, na verdade, ocorrendo em outros momentos históricos esse planejamento. Ele se dava numa perspectiva homogênea, né, se pensava um currículo único para todo mundo, e aí, para aquele aluno com alguma deficiência, se dizia, ou ainda se diz, tá, gente? Vamos adaptar. E aqui eu tenho feito uma analogia já há bastante tempo, há uns 2 anos, e que eu tenho dito, quando defendemos a acessibilidade curricular, considerando as diferentes possibilidades que o DUA nos oferece para diferenciar as ações desde o princípio, nós não podemos colocar ou construir puxadinhos. Nós temos que reconhecer que a diferença está em nossa sala de aula, e nós precisamos, desde o princípio, pensar que estratégias podem favorecer mais a participação e aprendizagem desses estudantes. Aquele livro que você citou naquele momento histórico, ainda eu trabalhava com a ideia da adaptação. Muitos de nós foram formados com essa perspectiva. No Brasil se vivia, em determinado momento, a ideia da adaptação de pequeno e de grande porte, mas isso foi superado na literatura científica com o avanço epistemológico e legal no que diz respeito aos direitos sociais e educacionais das pessoas com deficiência, e até mesmo no que diz respeito à própria compreensão da aprendizagem do desenvolvimento humano de todas as pessoas. Obrigada, professora. Bom, seguindo então para a próxima pergunta,
inicio ela aqui. No seu artigo, o Plano Educacional Individualizado, PEI, um diálogo entre práticas curriculares e processos de avaliação escolar, você e a professora Rosana Glatt citam como esse instrumento é importante para se efetivar o acesso ao currículo escolar através da diversidade de estudantes nas escolas, né? Na verdade, diversidade de estudantes nas escolas. Como o plano ou planejamento educacional individualizado pode, no cenário de uma escola regular, contribuir efetivamente para a aprendizagem acadêmica de estudantes com necessidades educacionais específicas? Bem, eu vou começar de trás para frente. Eu não gosto desse termo necessidades educacionais específicas, Tainá, por várias razões. Tem um artigo clássico, na verdade, um capítulo de livro da professora Rosana Glatt e Leila Blanco, em que elas discutem o conceito de necessidades educacionais especiais e a diferença do que seria esse conceito e a deficiência, porque a pessoa com deficiência pode ou não ter uma necessidade educacional especial. Já o termo necessidades educacionais específicas está muito atrelado aos transtornos funcionais do desenvolvimento. E eu tenho focado muito no uso do termo que os próprios sujeitos com deficiência reconheceram na Declaração da ONU, que é o termo que elas gostariam de ser denominadas, que é pessoa com deficiência intelectual, pessoa com surdez, pessoa com autismo, porque elas participaram do evento que resultou naquele documento. Então, eu faço essa primeira fala. Sobre o PEI, em algum momento eu já passei em várias fases do PEI, eu trabalho com PEI há muitos anos. O PEI, em vários países, é política pública, né? Nos Estados Unidos, desde a década de 70, se trabalha com o PEI. Temos outros países com inclusão total, até como Itália, que trabalha com PEI. Recentemente, eu tive uma experiência em vários países da Europa, vivi um tempo na Alemanha, todos eles trabalham com PEI. E aí, considerando esses meus diferentes estágios com a literatura científica e com o desenvolvimento das pesquisas no próprio observatório de educação especial e inclusão educacional, eu também fui modificando o termo usado. Então, iniciei com plano educacional individualizado e, atualmente, a gente tem trabalhado com planejamento educacional individualizado, considerando essa ideia do movimento, né? O plano é uma coisa mais estática e o planejamento dá essa ideia, então, de movimento. Para mim, o PEI ele é uma ferramenta que possibilita, a partir de casos de ensino, e não mais estudos de caso, né, porque isso também é uma mudança no campo, porque o estudo de caso ele foca no sujeito, na deficiência, numa perspectiva médica, e o caso de ensino ele foca no contexto e no processo educacional, já considerando as barreiras, sejam elas sociais ou educacionais, nas quais o sujeito está inserido. Então, a partir desse caso de ensino, o PEI me possibilita pensar o que, por que e como eu vou trabalhar, quais são as melhores estratégias, que suportes eu tenho, sejam eles tecnológicos ou humanos, disponíveis para contribuir, porque não adianta nada eu reproduzir um modelo do PEI dos Estados Unidos, que é uma perspectiva intersetorial e que nem sempre no contexto e na realidade educacional brasileira eu tenho disponível. Então, eu tenho que ser realista. O que eu tenho disponível? Eu posso contar com essa família? Eu tenho espaços como sala de leitura, como laboratório de informática, como biblioteca na escola? O que eu posso utilizar desses espaços? Como eu posso planejar a minha ação e a minha estratégia a partir desse caso de ensino desse aluno, se é um aluno com autismo, se ele tem muito interesse por tecnologia, como é que eu posso colaborativamente com os outros profissionais? Eu acho que isso é fundamental no planejamento educacional individualizado. Ele é estruturado de maneira colaborativa com diferentes profissionais da instituição de ensino, até mesmo com o porteiro e com a merendeira. E
quando necessário, com o próprio sujeito. Quando a gente fala, por exemplo, de EJA, eu tenho que trabalhar com esse sujeito e com a família, sempre com a família, né? O PEI precisa aproximar a escola e família e não distanciar. Então, ele é um recurso muito importante. Eu poderia aqui falar horas e horas sobre PEI. A gente tem um número enorme de dissertações e teses e até artigos que falam sobre o PEI, que foram desenvolvidos em diferentes redes de ensino, mas eu vou deixar, eu acho que eu já fiz aí uma reflexão mais geral que contribui para a gente pensar a relevância, a importância dele para a garantia da inclusão de pessoas com deficiências com aprendizagem e participação nas relações de ensino, porque não adianta nada eu ter inclusão só garantindo acesso, eu preciso garantir o acesso via matrícula, a participação desse sujeito nas relações de ensino, aprendizagem e desenvolvimento. Perfeito, professora Márcia, muito obrigada. Dando sequência, então, à nossa entrevista, a próxima pergunta é a seguinte. A Lei Brasileira à Inclusão, Lei de número 13.146 de 2015, define a acessibilidade como possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Como a acessibilidade, e mais especificamente, quando relacionada ao campo das tecnologias e da tecnologia assistiva, pode contribuir no suporte da escolarização de estudantes com deficiências e na elaboração de práticas pedagógicas inclusivas? Então, vou só aqui retomar um pouquinho a questão da acessibilidade. Você foca aqui muito mais na acessibilidade sem a relação das barreiras, que também são contextualizadas na LBI, na Lei Brasileira de Inclusão, e quando eu penso na acessibilidade curricular, que é um termo com o qual nós temos operado, a gente precisa levar em consideração a acessibilidade atitudinal, tecnológica, arquitetônica, física, que é a mais conhecida, mas que nem sempre é a mais complexa em termos educacionais, né? Me parece que pensar acessibilidade curricular é bastante complexo, inclusive porque a própria discussão sobre currículo é bastante ampla e pode ser feita a partir de aspectos ou princípios ou discussões filosóficas, políticas, sociológicas, né? Aqui a gente, no nosso grupo, tem trabalhado muito com a dimensão da didática metodológica, né? Para compreender essa acessibilidade, como sujeitos participam dessas relações de ensino. E aí a tecnologia assistiva ela é uma grande aliada, porque para muitos estudantes, e o conceito de tecnologia assistiva também é bastante amplo, a gente tem aí uma explicação que passa desde recursos de comunicação alternativa até um engrossador de lápis, que é uma tecnologia de baixíssimo custo, né? Melhorou muito nos últimos anos essa possibilidade de acesso à tecnologia de baixo custo nas escolas. Na verdade, nossos professores já produzem recursos de tecnologia assistiva há muito tempo, né, para jogos, pranchas de comunicação, figuras, enfim, nossos professores são muito criativos. Então, aliar a tecnologia para garantir a participação dos estudantes nas relações de ensino estabelecidas em sala de aula é muito importante. Para muitos estudantes, e eu costumo diferenciar, principalmente na educação superior, os suportes humanos ou tecnológicos, porque na educação superior, diferentemente da educação básica, educação infantil, ensino fundamental em particular, a gente trabalha com sujeitos adultos que
já tem uma trajetória, um histórico com a educação. E eles mesmos nos dizem, olha, isso funciona melhor do que aquilo. Já na educação infantil e no ensino fundamental 1 e 2, particularmente, a gente precisa construir essas estratégias com esses sujeitos. E aí eles também não sabem, né, o que funciona melhor ou não funciona. E aí, esses suportes tecnológicos, eles são de diferentes níveis, tá? A gente tem suportes, né, de alta complexidade, que alguns na literatura científica chamam de alto custo, de médio custo ou de baixo custo. A gente tem trabalhado com a ideia de baixa, média e alta complexidade tecnológica para pensar que, às vezes, não é o custo que está em questão, e sim a garantia de acesso desse sujeito. Uma criança que tem problemas motores, se ela tiver um recurso, às vezes, de baixíssimo custo, como um lápis engrossado, ou até mesmo um tablet, né? Hoje a gente tem tablets de baixo custo, essas crianças têm garantido a sua participação. Então, entendo que a tecnologia, aliada como um suporte, ela é fundamental e pode garantir a acessibilidade curricular desses estudantes. Obrigada, professora. Ainda no campo, né, de discussão dessas duas temáticas, na verdade, da temática da tecnologia, né, aliada aí a práticas pedagógicas inclusivas, a próxima pergunta diz o seguinte: no seu artigo Inovação Pedagógica, análise sobre o uso de um livro didático digital acessível, escrito junto com a professora Flávia Faisal de Souza, vocês relatam a experiência de uma pesquisa com o uso de um livro digital acessível, construído na perspectiva do desenho universal para a aprendizagem. Você pode nos relatar como foi essa experiência e as conclusões dessa investigação? A tecnologia pode ser considerada, entre muitas aspas, né, salvadora do processo de inclusão acadêmica dos estudantes com deficiências? Então, primeiro, quero dizer que esse foi um dos projetos mais bacanas que eu já trabalhei. Ele durou 4 anos e ele aplicou um protocolo da Unicef de acessibilidade para livros didáticos digitais na perspectiva do desenho universal na aprendizagem. E nós, no Brasil, a equipe brasileira, num primeiro momento coordenada pelo Movimento Down e nos 2 últimos anos pela Rural, fez um protótipo do livro didático mais utilizado em 2014 no Programa Nacional do Livro Didático e transformou ele em formato digital, considerando as premissas contidas no protocolo inicial do Unicef para garantir a acessibilidade de estudantes cegos, surdos com baixa visão, autismo e deficiência intelectual. O livro, o protocolo, ele nos traz um conjunto de dados que eu não teria tempo aqui de expor, mas a questão central que me parece aqui, porque a gente precisa discutir, é quando você traz a tecnologia pode ser considerada salvadora do processo de inclusão acadêmica dos estudantes com deficiência. E a resposta é não. A pesquisa que foi desenvolvida em 5 municípios da Baixada Fluminense, ela nos mostrou que o principal elemento não era a tecnologia de médio alto custo, porque naquele momento o tablet, com todos os recursos que ele dispunha, ele já era considerado de médio e alto custo, mas sim a mediação e a forma como se utilizava esse tablet que continha o livro digital acessível na perspectiva do DUA. Então, a mediação do professor é que faz toda a diferença. Ou seja, o livro digital de média e alta tecnologia, ele foi considerado só mais uma ferramenta utilizada em sala de aula, assim como quadros, giz, material dourado, mapas e outros recursos didáticos
que nós temos disponíveis para fazer nossas atividades pedagógicas. Então, a tecnologia, o que diferencia a potência da tecnologia é a mediação, é a forma como a utilizamos junto ao nosso estudante. E isso passa sempre pelo outro, passa sempre pelo professor ou pelo colega mais experiente, como diria Vygotsky. Importante conclusão, professora, sobretudo nos tempos atuais em que vivemos, né, de tantas investidas em relação aos professores, né, que a gente tem vivido na atualidade. Mas, enfim, sigamos. A próxima pergunta é a seguinte: a partir da pesquisa Educação Inclusiva em Perspectiva Intersetorial, Comunicação, Participação e Aprendizagem de Crianças com a Síndrome Congênita do Zika Vírus, desenvolvida por você e pelo Observatório de Educação Especial e Inclusão Educacional, o OBE da UFRJ, quais são as contribuições que a intersetorialidade pode fornecer para a efetivação de um sistema educacional mais inclusivo? Bem, a primeira questão que é preciso ficar clara é que a promoção integral do desenvolvimento da pessoa com deficiência, considerando a intersetorialidade, está prevista na Lei Brasileira de Inclusão, que é essa lei que você já citou, de 2015. A segunda isso já é o resultado da nossa pesquisa, que fala da fragilidade dos territórios localmente desenvolverem ações ou programas intersetoriais, considerando principalmente a educação, a assistência social e a saúde. Eu nem vou entrar nos outros aspectos, porque a intersetorialidade envolve outras questões que não teríamos tempo aqui para discutir. Mas o terceiro achado que a gente tem verificado é que, de maneira geral, a educação ela não tem sido convidada a fazer parte das discussões e das políticas intersetoriais. Na sua maioria, a assistência social e a saúde discutem a intersetorialidade e pensam as ações que a escola precisa desenvolver. E as nossas pesquisas mostraram a escola como tendo um papel central para orquestrar políticas e ações intersetoriais, porque a criança fica na escola 4 ou mais horas por dia, e nos demais atendimentos 1 hora por semana ou quinzenalmente. Então, a escola ela tem um papel muito importante. Um último aspecto, só para resumir aqui também, achado da nossa pesquisa, tem ficado claro que é importante pensar na perspectiva intersetorial, principalmente nos casos como crianças com síndrome congênita do Zika vírus e outras deficiências múltiplas que demandam de suportes mais permanentes e que nem sempre são educacionais, que podem ser da saúde. Ainda acredito que teremos oportunidade de ampliar a reflexão nessa direção com outras perguntas que você venha a desenvolver. Maravilha, muito obrigada. Dando sequência, então, à próxima pergunta, vou ler em seguida. Alguns autores já discutem o sistema de suporte multicamadas na educação, que tem a sua origem nos Estados Unidos. Esse arcabouço de apoio num sistema integrado prevê um apoio considerado universal para todos os estudantes, alinhando as aprendizagens acadêmicas, comportamentais e socioemocionais. Na sua opinião, como é possível articular essas premissas e esse sistema de acordo com a realidade educacional das escolas públicas brasileiras? Bem, essa é uma questão bastante ampla, Tainá, mas eu vou fazer algumas opções para te responder. A primeira é que precisamos, de fato, superar a perspectiva de suporte modelo único em sala de recursos multifuncionais.
né, compreender o AE e suas diferentes possibilidades me parece urgente e necessário. E aí pensar as várias possibilidades que já vêm ocorrendo, né? Se a gente pegar aí os dados de pesquisas do observatório, do nosso observatório, mas também do projeto Observatório Nacional em Educação Especial, coordenada pela professora Nicéia Mendes, de São Carlos, ela já vem mostrando, né? Foi uma pesquisa realizada em inúmeros municípios do Brasil, ela já vem mostrando que nos territórios localmente outras possibilidades de suporte têm sido desenvolvidos, até porque o censo nos mostra que somente cerca de 40% da população matriculada, da população com alguma deficiência, TEA ou altas habilidades matriculada na educação básica, tem acesso ao AE oferecido em sala de recursos multifuncionais, o que é muito insuficiente. E aí a gente pensar possibilidades de suportes em diferentes níveis, não só da escolarização, mas outros estágios do desenvolvimento, como, por exemplo, uma pessoa com deficiência intelectual que vai ingressar no mercado de trabalho e que precisa de um suporte pontualmente para se adaptar às tarefas daquele seu novo emprego, é importante. Então, essa perspectiva aí de multicamadas, pensando os níveis de suporte, me parece necessário. Já uma pessoa com deficiência múltipla, por exemplo, como eu citei agora há pouco, as crianças com síndrome congênita do Zika vírus, muitas delas se alimentam por sondas e tudo mais, precisa de um suporte permanente, que não necessariamente é alguém da área educacional. Aliás, aqui precisa ficar claro a atribuição desses profissionais que hoje estão adentrando nas escolas, né? Nós temos o agente de apoio à inclusão, nós temos o mediador, nós temos o estagiário, nós temos o atendente terapêutico. Escola é lugar de pedagogia e não de atendimento clínico. Então, quando eu trago a perspectiva da criança com síndrome congênita do Zika vírus, que precisa de um apoio permanente para se alimentar, eu estou falando de uma questão diferente dessa outra questão que tem sido muito fortemente colocada para a educação pública do nosso país, com apoio, inclusive, político, né? Muitas vezes as próprias escolas apoiam essa iniciativa. E as famílias, obviamente, na crença de que estão fazendo o melhor pelo seu filho, também acreditam que esse apoio individualizado vai melhorar a sua educação numa turma inclusiva. Na verdade, não é bem por aí. Na maioria dos casos que nós temos acompanhado, nós estamos vivendo uma falsa inclusão, é uma exclusão dentro do contexto da inclusão. Podemos falar mais sobre isso no final. Mas aqui uma outra questão que me parece importante dizer, principalmente quando a gente fala dos apoios permanentes, né, é que cerca de 80% da população com alguma deficiência não precisa de apoios ou suportes permanentes. Isso é um dado que a professora Nicéia Mendes, ao discutir essa ideia multicamada, trouxe na aula inaugural da nossa licenciatura no ano passado e também da segunda turma de especialização em educação especial. Aqui eu deixo para reflexão, só para fechar, algumas questões que precisam ser enfrentadas quando a gente discute esses outros níveis de suporte. Não estão regulamentados, apesar do agente de apoio à inclusão constar na Lei Brasileira de Inclusão, ele não está regulamentado. O atendente terapêutico ainda é mais grave, não está regulamentado, é da iniciativa privada, desenvolve práticas clínicas e não se tem clareza de quem fiscaliza e de quem é responsável por esse profissional. Então, assim, são muitas questões que precisam ficar claras nesse debate, inclusive o papel da judicialização
da educação especial no Brasil, que tem produzido novos sujeitos de direito. O que eu quero dizer com isso? Em grande medida, o sistema judiciário acaba tomando como base única e exclusiva laudos médicos que indicam esses profissionais para tomar suas decisões. E quando o fazem, estão seguindo uma perspectiva médica e clínica de compreensão do sujeito com deficiência, e não a perspectiva biopsicossocial, que trabalha com o Código Internacional de Funcionalidade, a CIF, prevista na lei brasileira de inclusão. Isso tem relação com todo esse emaranhado que eu trago, né, da ideia de que o médico se sobrepõe às demais instâncias, não atua de maneira colaborativa e intersetorial com os outros agentes. Claro que eu nem vou entrar aqui no debate da indústria, acabou de sair um relatório muito interessante, produzido até por uma professora, colega de vocês da UFRJ, com o título A Indústria do Autismo no Brasil, que merece a pena ser lido. Foi publicado no final de semana passado uma reportagem na Folha de São Paulo sobre esse aspecto, e que tem a ver com o que eu estou colocando agora, principalmente sobre o atendente terapêutico, que poderia integrar essa ideia dos níveis de suporte, mas temos todas essas fragilidades que eu já apontei. É um profissional não regulamentado, não se tem clareza de suas atribuições, não se sabe quem fiscaliza e quem é responsável por ele, é da iniciativa privada que estaria atuando na iniciativa pública. Então, eu acho que fiz aqui algumas escolhas para debater a sua pergunta, porque ela é bastante ampla, mas indico a própria professora Eniceia, não só palestras dela envolvendo o tema, mas ela acaba de lançar um livro do universalismos aos particulares, alguma coisa assim, do universal ao particular. Eu posso, durante a nossa palestra, pegar o título completo aqui, mas eu tive a honra de escrever o prefácio desse livro, e ela traz outras dimensões que poderíamos aqui agregar a sua pergunta, mas em função do nosso tempo não será possível. Eu espero ter trazido aqui algumas questões urgentes que precisamos enfrentar, não só no nosso campo, mas na educação em geral, para garantir o não retorno de um modelo biológico de compreensão da aprendizagem do desenvolvimento humano, porque, em última instância, é isso que está por trás, é o avanço de uma dimensão biológica para explicar o ser humano. E toda a literatura e os avanços científicos, tanto da neurociência quanto da psicologia do desenvolvimento, seguem na linha oposta, trazem elementos da cultura e da linguagem como constitutivas do humano, e não a dimensão biológica por si só. Acho que isso só demonstra um retrocesso que essa investida deseja implementar, né? Então, realmente, a gente precisa estar atento, e a sua resposta foi ótima, professora. Uma aula, na verdade, um grande prazer te ouvir. Eu quero aproveitar, inclusive, acho que temos pessoas já fazendo alguns comentários, né, no nosso chat, e eu peço, quem tiver dúvidas, a gente vai ter um momento no final, né, desse nosso encontro para dialogar um pouco com vocês. Então, quem tiver dúvidas, questões, enfim, fiquem à vontade para colocar no chat, que teremos esse momento aí para dialogar. Dando sequência, então, a próxima pergunta é a seguinte: o trabalho colaborativo entre docentes do ensino regular e da educação especial, do AEE, se mostra como fundamental iniciativa para práticas pedagógicas mais inclusivas. Como você observa essa relação nas pesquisas realizadas por você e pelo OBE, UFRJ, com as docentes da educação básica e, sobretudo, de modo relacional com as docentes da educação especial e ou do AEE? Como pensar em possíveis estratégias para que essa parceria seja mais profícua em prol do desenvolvimento acadêmico dos estudantes considerados público da educação especial?
Bem, excelente pergunta. Primeira questão é que a gente fala a partir de dados de pesquisa realizados em escolas públicas e não há inclusão sem uma atuação colaborativa. Isso é um dado não só das nossas pesquisas, mas novamente eu cito o estudo coordenado aí pela professora Mendes no desenvolvimento do Observatório Nacional de Educação Especial. Além disso, poderíamos aqui citar vários outros grupos de pesquisa que têm desenvolvido investigações e que mostram a importância da colaboração. Para ser mais direta, um dos desafios da colaboração é garantir condições de trabalho aos professores. Não quero aqui ser redundante, já falei sobre isso, mas de nada adianta eu defender a colaboração se eu não tenho espaços para que esses professores ou esses profissionais da educação possam planejar e atuar de maneira colaborativa. Isso acontece muito aqui nas pesquisas que nós desenvolvemos na Baixada Fluminense, em que num turno o professor atua de manhã, né? Num turno numa rede, no turno oposto noutra rede, e esse professor, ele não tem um momento para fazer uma reunião com outro professor da classe comum para pensar colaborativamente a ação educativa, ou um TEI, ou uma avaliação demandada por esse estudante. E aqui, claro, não podemos deixar de falar também da falta de, mesmo quando eles atuam na mesma escola o dia inteiro, da falta de garantia no calendário para que esses profissionais possam atuar e planejar conjuntamente. A maioria das redes não oferece um momento, uma reunião pedagógica que não pode ser de 2 em 2 meses, me desculpem. De 2 meses ou de 30 em 30 dias temos o centro de estudos. Não, pensar colaborativamente exige um contato mais amplo entre esses profissionais, nem que seja semanalmente, nem que fosse meia hora, 40 minutos, e isso precisa ser garantido como carga horária de atuação. Se nós queremos avançar, e eu já coloco que um dos desafios para avançar na garantia da inclusão, porque nós já garantimos o acesso quase que integral dessa população à educação básica, né? Os dados do censo nos mostram isso, mas agora nós precisamos avançar em outras frentes para garantir a participação, a aprendizagem e o desenvolvimento desses estudantes. Um dos desafios é pensar a colaboração entre os profissionais da escola. E aqui eu não estou falando nem só dos profissionais do que a gente chama da generalistas, né, porque seriam os das licenciaturas e o profissional especialista da educação especial. Estou falando como um todo. Eles precisam desse momento colaborativo para pensar a sua intervenção pedagógica. Eu acho que é isso que eu tenho aqui para dizer em linhas gerais sobre essa temática. Maravilha, obrigada. Dando então sequência, a próxima pergunta é a seguinte: o Plano Nacional de Educação, regulamentado pela Lei de número 13.005 de 2014, tem como sua meta de número 4 universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, o AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes ou escolas ou serviços especializados. Quais os desafios que precisamos enfrentar para cumprir essa meta? Qual a sua análise, a partir das suas pesquisas, sobre o atendimento educacional especializado na atualidade? Bem, eu vou tentar fazer uma resposta concisa e bem, mas mesmo ela sendo concisa, eu acho que ela vai ser polêmica. Ela tem a ver com tudo que a gente já falou até aqui, mas eu entendo que pensar o AE
num modelo tamanho único, para usar aqui as palavras da professora Mendes, não garante mais a participação, a aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes. A gente precisa pensar num atendimento educacional especializado, ampliado, que garanta diferentes níveis de suporte. Isso é dado de pesquisa, né? A gente já falou aqui, a realidade tem se imposto. Quando a política foi elaborada em 2008, e ela é uma política importante, inovadora, já em consonância com a declaração da ONU, mas isso não quer dizer que ela não demande de revisões. Nós não tínhamos enfrentado nem a epidemia do Zika vírus, que nós enfrentamos no Brasil, e nem a pandemia. Os tempos mudaram, as demandas da escola mudaram, e nós precisamos rever essa perspectiva contida naquela política. E aí fica a polêmica. Será que, de fato, fortalecer uma política de 2008 não seria o caso de fortalecermos a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, mas revisarmos, à luz dos avanços científicos na área, essa perspectiva de AE contida nela? Deixa aqui essa questão para reflexão. Eu sei que ela é polêmica, mas podemos aí, a partir de estudos da vasta produção nos diferentes programas de pós-graduação do nosso país, fazer um debate bacana sobre essa questão que eu deixo aqui para você. Importantíssima reflexão, professora Márcia, sobretudo a partir, né, do investimento que tivemos do governo anterior, com a tentativa de promulgação, né, de uma nova política de educação especial, que foi bem complexa, e graças, né, a várias instituições científicas nós conseguimos barrar, né, a política na ocasião. Mas também tem pleno acordo que há necessidade de revisão da política de 2008, não deixando de reconhecer sua importância, né, e sua dinâmica de vanguarda, mas como docente, né, pessoas da área da educação especial, precisamos nos dedicar a essa revisão, considerando os desafios atuais que a educação pública, sobretudo a pública, né, brasileira, vem enfrentando na atualidade. Bom, dando sequência, a próxima pergunta é a seguinte. A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro lançou recentemente o curso de licenciatura em Educação Especial e já contava com um curso de especialização lato sensu em Educação Especial e Inovação Tecnológica, em parceria, né, da Rural com a SECTI e a Fundação CCERJ. Como tem sido a experiência do pioneirismo na criação de um curso de licenciatura em Educação Especial, que, por ocasião, é a sua formação inicial, né, em uma universidade pública federal no estado do Rio de Janeiro? Quais são os desafios do campo de formação de professores no lugar de quem contribui na formulação desses cursos? Bem, eu quero aqui contar um segredinho para vocês que estão nos assistindo e que virão a nos assistir em outro momento. A Tainá me mandou o roteiro antes, claro, porque senão seria inviável, né? Eu ficaria aqui até meia-noite falando sobre cada uma dessas questões imensas que ela me fez. Mas essa questão eu não consegui responder. E eu disse a ela que eu iria responder com coração, porque, de fato, termos esses dois cursos que nascem com a base social, eles não nasceram dentro da universidade, eles nasceram em projetos de extensão, mas, sobretudo, na atuação da universidade com os gestores da Baixada Fluminense e do Sul Fluminense, no Fórum Permanente de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva da Baixada e Sul Fluminense, e também, mais recentemente, com o Fórum de Gestores de Educação Especial do Estado do Rio de Janeiro, me traz muita esperança no que diz respeito à formação de professores, porque ambos os projetos políticos pedagógicos, eles nascem no diálogo com a base social, formado por profissionais da educação, em sua maioria, num primeiro momento, o curso de especialização, que nasce mais localmente
ele traz as demandas, principalmente postas no projeto de extensão sobre crianças com síndrome congênita de Zika vírus. Então, a primeira turma, ela foca mais esses aspectos. A segunda turma já amplia, traz outros elementos, porque nós já havíamos também ampliado o nosso debate, e cerca de 40 municípios do estado do Rio de Janeiro participaram em algum momento com alguma contribuição para que esses 2 cursos existissem. Então, hoje são os 2 únicos cursos públicos do estado do Rio de Janeiro, tanto de formação inicial e continuada. Isso, para mim, apesar das noites sem dormir e da exaustão pelo trabalho que me proporcionaram, é para mim um motivo de muita alegria, porque eles constituem, para mim, um ato de resistência em prol da educação pública do estado do Rio de Janeiro. Considerando que até o início da nossa licenciatura em Educação Especial, o estado do Rio de Janeiro oferecia 12 mil vagas na iniciativa privada por ano nessa área. Então, hoje, dessas 12 mil, são 12.400, 400 são da universidade pública que articulam o ensino com a pesquisa e com a extensão, né? Então, acho que essa é uma das questões, e a outra alegria que eu sinto é que, por exemplo, o curso de especialização é uma parceria inédita, público-público, e que, na primeira turma, envolvia o Estado do Rio de Janeiro com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e agora envolve também o governo federal, por meio da CECADI e da UAB. Então, são 3 entes envolvidos para oferecer uma formação continuada. É fácil? Posso garantir para vocês que não é nada fácil, mas hoje nós conseguimos, a partir do diálogo e da demanda colocada pelos profissionais e pelos municípios, estruturar e oferecer essas formações, que são formações de muita qualidade, que são na modalidade EAD, já com inovação tecnológica, com aulas públicas, com plantões pedagógicos, com videotutoria, que já fogem de uma perspectiva de apostilamento da EAD, como comumente ainda acontece no Brasil. Esses cursos, eles já têm uma perspectiva de DUA nos seus projetos, de tecnologia assistiva, eles nascem com a ideia da colaboração como elemento central para a atuação dos professores. Eu poderia aqui ficar horas falando, a partir do meu coração, dos 2 projetos políticos pedagógicos, mas o mais importante para mim é que eles representam a possibilidade de formarmos professores em instituição pública, seja em formação inicial ou continuada. Isso, para mim, é central, porque não é possível que a gente, num estado com tantas universidades, a gente não tenha um curso de formação continuada, que os professores não precisem pagar por esse curso. Então, sim, um ato político, e eu acredito que a universidade ela precisa ir além dos seus muros, ela precisa ter uma atuação ética e política comprometida com o contexto social em que ela está inserida. Obrigada, professora. Aproveito e parabenizo também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Acho que ambos os cursos demonstram a importância com esse comprometimento, né, com o território e com as demandas educacionais que a educação na atualidade vem apresentando. Agora nós iremos para a nossa última pergunta, né? O tempo passou voando, eu particularmente nem senti. Espero que todos aí estejam gostando, todas e todos. E, bom, então iremos para a nossa última pergunta. O que as suas pesquisas e sua vasta experiência no campo da educação especial revelam ou apontam sobre o que é necessário para que possamos avançar na efetivação de uma educação especial na perspectiva da educação inclusiva, na educação básica, na atualidade? Essa acho que talvez seja a mais ampla de todas.
É a E mais mais difícil, ampla de talvez. todas. É a mais ampla de todas, mas eu vou respondê-la muito sucintamente. Eu gostaria de dizer para vocês que os problemas apontados, os desafios e as perspectivas ao longo dessa entrevista nos indicam que os problemas da educação especial para garantir a educação inclusiva são problemas que precisam ser compreendidos à luz dos problemas gerais da educação pública brasileira. Porque a educação especial, ela faz parte da educação pública brasileira. A professora Rosana Glatt, que foi minha orientadora no mestrado e doutorado, e eu já usei esse exemplo em vários momentos, e em várias falas, ela sempre diz, quando o aluno com alguma deficiência chegou na sala de aula, se ligou um holofote sobre esse aluno. Mas o que acabou acontecendo, que esse holofote iluminou toda a sala de aula. Então, com essa analogia, eu quero dizer que nós precisamos mudar o foco da pergunta, porque, de maneira geral, quando falamos sobre inclusão e sobre deficiência, os professores e os colegas me dizem, o que eu faço com esse aluno? A pergunta precisa mudar. Para, por exemplo, a questão não é esse aluno, a questão é por que eu tenho tantos outros alunos, por que falta material didático, por que eu não tenho rampa na minha sala de aula, por que eu não tenho um computador, por que eu não tenho tecnologia assistiva. Então, quando mudarmos as perguntas, iremos compreender que a educação especial, seus desafios e perspectivas, fazem parte dos desafios e perspectivas da educação pública geral brasileira. E essa é uma luta histórica, né, professora Márcia, do campo da educação especial, em que essa segmentação nunca existisse, né, e que a educação especial fosse realmente entendida e compreendida, não como um anexo, né, da educação, e sim como parte integrante, aí, como você mesma disse agora de modo brilhante, da educação, né, brasileira, enfim, faz parte do todo, e não como uma parte anexa ou destacada e separada. Não sei se temos alguma pergunta no chat. Eu acho que não, acho que a gente tem algumas falas aqui interessantes. Bom, parece que é uma pergunta que aparece aqui na tela, deixa eu ler, da Leide Isabel Ferreira Souto. O suporte ao PAE, imagino que seja público-alvo da educação especial, na sala de aula foi deixado de lado pelas políticas públicas e provavelmente colabora para o aumento específico da demanda em torno do profissional de apoio. Você poderia comentar, professora Márcia? Eu acho que, Leide, sim e não, porque a questão do profissional de apoio tem a ver com o avanço da compreensão biológica da questão da deficiência e não da compreensão do processo educacional. Então, nós temos, e isso é visível quando políticos, tanto de esquerda quanto de direita, defendem pautas em que se pensa que a educação se dá um a um. Né? Toda a teoria do desenvolvimento humano, vou aqui só citar Vygotsky, mostra que são nas relações com o outro e com o grupo que nós aprendemos e nos desenvolvemos. Mas, já que nós não temos condição de diminuir o número de alunos, de formar bem os professores, de garantir tudo isso que a gente trouxe ao longo dessa entrevista, o que a gente faz? A gente encontra uma alternativa que pode parecer mais barata e pode até parecer que é positiva, mas não necessariamente para todos os estudantes. A gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa pensar e avaliar pedagogicamente a necessidade desses profissionais. Não pode vir a partir de uma perspectiva médica. Não pode ser o médico que vai definir quem precisa e quem não precisa desse apoio. Essa, para mim, é a questão central. Não é a escola que está definindo. Essa definição está vindo a partir de uma concepção médica, biológica de compreensão do humano. Que é também uma perspectiva que o campo da educação especial luta historicamente para avançar, né, professora? A gente vê aí que, recentemente, essa investida vem tentando se estabelecer no espaço educacional e nas escolas também.
temos muita luta pela frente, né? A Leide agradece a sua resposta. Professora Márcia, acho que, dado o avançar da hora, a gente pode encerrar por aqui. A Aline também, do CAPFRJ. Oi, Aline, nossa colega, também agradece por tantas inquietações. E professora Márcia, a Luciana também, Luciana Vieira, colega maravilhosa, parabéns, é isso aí, professora, perfeita essa perspectiva. Enfim, temos vários comentários te agradecendo pelas respostas, provocações, inquietações, acho que extremamente necessárias e potentes, sobretudo com os desafios que a gente vivencia atualmente no campo da educação, né? De um modo geral. Professora Márcia, não tenho palavras para te agradecer, muito obrigada. Novamente, eu reafirmo a alegria e o orgulho de participar dessa atividade com você, que é minha referência acadêmica, humana, minha professora de educação especial na minha primeira formação, né, e na minha primeira casa, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto Multidisciplinar. Estou muito feliz e muito honrada. Desculpa as minhas perguntas tão amplas, mas eu acho que elas trouxeram realmente boas reflexões e boas inquietações para quem esteve aqui conosco e para quem também acessará esse material posteriormente. Muito obrigada. Eu que agradeço, não só a você, mas a toda a equipe, e também todos que estiveram aqui nos assistindo e que vão nos assistir posteriormente. Espero ter contribuído. As perguntas são, sim, amplas, Tainá, mas a gente fez reflexões e fez escolhas, e para quem tiver interesse, em outros momentos nós podemos aprofundar e até mesmo fazendo a leitura dos artigos que você usou como base para a elaboração das perguntas. Então, muito obrigada a todos e todas que estiveram aqui conosco. Boa noite. A ideia era essa. Agradeço a você que esteve aqui conosco, que está acessando esse material posteriormente. Espero que as reflexões aqui tecidas tenham sido de grande aprendizado, né? Que promova aí grandes aprendizados e excelentes reflexões. Obrigada, boa noite, e aqui nos despedimos.